não tem nem o que dizer, fiquei devendo. Confessei, Mas não pronto. tem nada, gente. A gente vai mandar mais um e-mail aí. Pronto. Vamos Sem caminhar culpa. hoje com a introdução, mais um pouquinho, reforçar os assuntos que foram falados na última aula. Tem mais umas coisas que a gente vai ver e a gente termina a introdução aula que vem. E aí que o bicho começa a pegar, né? Porque quando a gente entra nos temas, é que por isso a gente está assentando bem o conteúdo de base, para que quando a gente vier discutir algumas coisas, a gente tenha a garantia de que vai dar certo, né? E vai. Então, fale, amor. Do conteúdo, você diz? Então, foi isso que eu fiquei devendo, né? De novo, fiquei devendo. A gente tem isso até, mas eu sou da tese de enviar toda semana que vai ser da próxima, porque se a gente envia tudo, o povo também não olha e tal. E o fato de enviar naquela semana, lembra que tem que, né? Apesar de eu às vezes esquecer, normalmente funciona. Vocês vão ver só. Então vamos fazer o evangelho, gente, para começar? Já está na hora. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos. Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso condutor, Joana de Ângeles e toda a falange de espíritos trabalhadores desta casa, estamos aqui novamente reunidos, neste período de pós-carnaval, reunidos para nos aprimorarmos, para continuarmos caminhando na senda produtiva, na senda da evolução. Senhor, ampare as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que possamos tirar todas as dúvidas, esclarecer todos os conteúdos ora apresentados. Senhor, seja conosco nesse momento, guie e nos intua para que possamos ampliar ainda mais e cumprir com todos os objetivos que traçamos lá na erraticidade. Graças a Deus. E aí, sejam bem-vindos novamente. Então, vamos só combinar assim, a gente hoje vai dar uma avançada como a gente tinha combinado, né, em algumas questões na introdução. A aula que vem a gente termina os itens que ainda restam e na outra a gente começa já os temas específicos. E vamos confessar que, um pouco para frente, vem os temas mais polêmicos, assim, né, um pouquinho mais assim, tipo maio, junho. Então, a gente tem que ir assentando com muito cuidado os valores, os pressupostos, né, e para a gente chegar lá com equilíbrio para enfrentar esses temas. Muito obrigado, Jess. Obrigado. Cadê Já o tá nosso... lá? Acho que não tá, não. Tá baixando ainda o nosso negócio aí? Nosso arquivo? Acho que eu li, tá baixando. Está baixando ainda. Já está ok? Ah, já? Então vamos lá. Bom, a gente começa a aula de hoje com essa pergunta: o que significa o Espiritismo para vocês? É uma pergunta, óbvio, se a gente for ouvir de cada um aqui, vai demorar um tempinho. É uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica. Mas a gente pode falar um pouquinho para nós, né? O que significa o Espiritismo? Nelson, para você, o que o Espiritismo significa? Olha, eu costumo dizer assim, explicar tecnicamente não adianta de nada, é como eu falo para os meus filhos, né? Às vezes meus filhos vêm perguntar umas coisas e quando eu não quero responder,
eu respondo de forma bem técnica, porque eu não deixo de responder, e eles também não chegam lá, né? Tem umas coisas que eles perguntam que a gente podia passar a vez, né? Então, não vou responder de forma técnica, que eu quero que a gente entenda. Para mim, a doutrina espírita, a gente pode classificar como religião, a gente pode classificar como filosofia, a gente pode classificar... Bom, mas eu não vou classificar. Eu vou dizer que a doutrina espírita é uma oportunidade que a gente tem, é um caminho, uma oportunidade que a gente tem de nos conhecermos melhor e de saber como a gente conduz com equilíbrio as nossas vidas. Eu costumo fazer a seguinte metáfora para o povo que jogava batalha naval. Não é, acho, da geração de vocês, mas eu jogava batalha naval, né? E na batalha naval é um jogo que você se joga sem saber onde está indo, que você arrisca ali o negócio, não é? Você se arrisca. A vida também é assim. A gente se arrisca todos os dias. Porque a gente acorda para fazer um monte de coisa, para viver um monte de experiência, e a gente não sabe o que aquele dia guarda para a gente. Então, a vida é como uma batalha naval. Só que tem uma diferença. Quando a gente joga qualquer jogo sem conhecer as regras, a vitória é fruto do acaso. E a derrota é fruto também do acaso. E o jogo da vida, porque trabalha com livre-arbítrio, com crescimento, com evolução, não admite que o acaso governe as nossas existências. Então eu diria que a doutrina espírita é o manual de instrução do jogo Batalha Naval. É o manual que vai trazer as regras de como é que funciona tudo. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo não proíbe qualquer tipo de conduta, não recrimina nenhum tipo de conduta. Mas, à semelhança do que dizia Paulo, o Espiritismo esclarece quais são as causas e quais são as consequências de cada uma dessas condutas, deixando que as escolhas dos nossos sucessos e das nossas derrotas, ainda que transitórias, sejam fruto das nossas conquistas, porque nós assim decidimos. A pessoa que sofre, chega um momento desse e diz assim, mas não fui eu quem escolhi que fulano, que Beltrano, que eu amava morressem. Não fui eu quem escolhi que fulano ou Beltrano, que eram meus chefes, me demitissem. A gente pode até não escolher a conduta que o outro adota, ou que as coisas, como as coisas acontecem nas nossas vidas. Mas a gente pode escolher como a gente reage a essas coisas. E ninguém, senão a doutrina espírita, esclarece com equilíbrio como é que essas coisas funcionam. Porque fora disso a gente tem muitas religiões úteis, mas algumas de cabresto. Não estou dizendo que elas sejam ruins por conta disso, porque elas têm uma função importantíssima. Mas muitas religiões fazem com que as pessoas tenham uma vida melhor por medo. Eu tenho pessoas próximas que fazem isso, fazem aquilo, porque ameaçam com o inferno, com um monte de coisa, né? Tudo bem, isso tem uma utilidade? Tem. Por quê? Porque elas estão agindo de maneira melhor. Mas o que representa isso de aprendizado efetivo na vida das pessoas? Só a liberdade com consciência traz para a gente a efetiva renovação dos nossos hábitos. Eu diria que a doutrina espírita é um manual de regras do jogo da vida, para que a gente não arrisque, que a gente saiba exatamente o que está fazendo. Por aí. Perfeito. O Nelson falou boa parte do meu discurso também em relação ao espiritismo. Eu acho que é uma oportunidade para que cada um de nós possamos andar no escuro com uma lamparina acesa do lado. Talvez seja essa um exemplo assim que melhor se encaixe, porque é muito difícil nós vivermos nesse mundo sem nos deixarmos levar pelas tentações que eles nos propõem. De repente, a doutrina espírita nos serve como uma bússola, um norte, uma direção. Mas quem vai caminhar somos nós, não adianta. Não há nenhuma doutrina que faça o trabalho para nós, mas sim nos esclarece, nos consola nos momentos de dificuldade. A doutrina espírita é a consoladora.
aprendemos a nos dar melhor com as perdas de entes queridos, como o Nelson nos falou aqui, como reagir a tudo isso e como também agir nos momentos em que temos a possibilidade de navegar em mares mais mansos, em oceanos mais tranquilos. O que faremos? Essa é a pergunta. Por que nós estamos aqui reunidos? Para onde nós iremos? São questões muito esclarecedoras e que a doutrina nos ajuda muito. Então, E, Ricardo, se você me permite, a gente vem recebendo orientação da espiritualidade há muito tempo sobre os momentos difíceis que a gente vive, porque a gente está passando por momentos muito difíceis. As dificuldades não são só no campo de economia, de blá, blá, blá. Isso é a superfície. Se a gente for olhar dentro de cada um de nós, cada um sabe as dificuldades que carrega. Cada um sabe a quantidade de problemas, a quantidade de dor, a quantidade de sofrimento que a gente carrega para chegar até aqui. E a gente sabe o quanto é importante entrar numa casa como esta, e como esta existem muitas, com as portas abertas para esclarecer, para trazer a doutrina, a gente sabe o quanto as pessoas apostam, investem neste momento do esclarecimento. E a espiritualidade vem dizendo há muito tempo, que o momento da transição planetária estava chegando, que era necessário fortalecimento para o enfrentamento das dificuldades que viriam. A gente não foi pego de surpresa. Quem está no espiritismo há muito tempo não foi pego de surpresa. O que não significa que o enfrentamento das dificuldades sejam fáceis, não serão. Mas o fato de saber que tem alguém na nossa frente, usando, essa lamparina que ilumina os nossos caminhos, se não nos traz, no primeiro momento, paz, nos traz conforto. Daí, repetindo o que o amigo acabou de dizer, doutrina consoladora. Eu posso não entender um monte de coisa, mas o Espiritismo te dá a certeza de que a gente não está sozinho. Por mais difíceis que sejam os momentos, quaisquer que sejam eles, a gente está amparado e a gente sairá fortalecido. Chico tem uma frase que eu acho belíssima e eu vou reproduzir. A gente colhe hoje dificuldades que a gente plantou antes. E esse sofrimento traz uma angústia muito grande, porque a gente sabe o quanto é difícil falir no caminho da vida. E ninguém consegue fazer um novo começo, né? Quer dizer, ninguém consegue hoje mudar o que já passou. Está feito. Mas a gente pode hoje começar a construir um novo fim para este começo que não foi como a gente deseja. É nesse fim que a gente aposta. Não um fim fático, físico, porque ele não existe, nós somos imortais, mas um desfecho para as nossas histórias melhores do que os começos que a gente construiu, pelo que a gente tem de lembrança. Isso a gente pode fazer. E isso dá para fazer hoje, agora. Em algum momento a gente tem que dar o primeiro passo, né? Em algum momento a gente tem que perder o primeiro quilo, não é? Então, quando é que você vai dar o primeiro passo? É aí, vamos correr atrás. Exatamente. Para mim, o Espiritismo tem duas visões muito claras, assim, que é o Espiritismo experimental e o Espiritismo filosófico. O Espiritismo experimental, de repente, é aquele que chama mais a atenção das pessoas. É uma forma também de atraí-los para uma casa. É a curiosidade, é o despertamento para o que existe além do que nós vemos com os nossos próprios olhos. O que existe além da matéria. Mas o Espiritismo não para por aí, porque se parasse por aí, apenas nos movimentos dos corpos e tal, seria estudado pela ciência somente. Mas há algo além disso, há uma inteligência por trás disso, que é a filosofia, é a moral que os espíritos superiores tentam passar para nós, os ensinamentos, tudo aquilo que nós precisamos saber para caminhar com mais segurança nesta existência e nas outras que ainda virão, porque nenhum conhecimento aqui é desperdiçado, nenhum conhecimento fica para trás. Então vamos valorizar a cada momento, a cada instante, não deixando de esquecer que todas as outras religiões também são importantes, desde que elas te chamem para uma reforma íntima, para uma reforma moral. Isso, para mim, é o principal para uma religião, é te religar a Deus. Como a própria palavra já diz, de religar a Deus. Então, é uma oportunidade, vamos nos religar. E o povo chega à doutrina muitas das vezes motivado pelo fenômeno, como o amigo falou.
Quando o Ricardo lembra disso, é porque a pessoa chegou aqui logo querendo fazer orientação mediúnica. A gente diz, não, tem que fazer Livro dos Espíritos 1, porque é pré-requisito. Mas, senhor, é porque eu vejo um negócio, eu tremo não sei o quê, eu acordo não sei como, e blá, blá, blá. Eu digo, primeira coisa, todo mundo que sente isso, jura que, porque a pessoa chega aqui achando que só ela tem aquele negócio, né? Quase todo mundo aqui sente esses negócios, fica tranquilo. Aí já dá aquele alento, né? Mentira que quase todo mundo sente, mas não tem problema ser mentira, né? Traz paz para a criatura, vamos em frente, né? Então ela já fica, ai, é normal? Normal, porque o povo lá fora diz que eu sou maluco. Não, é normal. A gente já tremeu muito, já acordou muito estranho, já tudo isso, normal. E aí, depois, tem outra coisa. Com o tempo, a pessoa vai entendendo que veio para cá, vai acabar todo aquele negócio, vai acabar aquele desespero, vai acabar aquela sensação, porque muitas das vezes o que os espíritos fazem é só permitir que isso aconteça para você chegar. Chegou, acabou. Ah, que eu via tanta coisa, agora não vejo mais nada. É assim mesmo. Quer continuar vendo? Ó, cuidado que você perde, hein? Que ó, não é bom ver, não. Mas por que acabou? Porque pronto, você chegou, o fim foi alcançado. É isso, tá? Então, de onde a gente veio? Já dá para responder isso? De onde a gente veio? Hein? De onde a gente veio? Alguém arrisca? Não, da erraticidade não, que a erraticidade é entre uma encarnação e outra. Se você já está na encarnação, já está mais do que começado. Minha pergunta é de onde você veio mesmo. Veio, nasci, surgi, existi, apareci. De onde eu vim? A gente não sabe de onde veio, mas de quem se produziu, ou de que nos produziu, a partir de quê? De Deus. E de onde a gente vem, isso não nos é dado conhecer, por enquanto. Há uma parte do mistério que não nos é dado conhecer. A gente não sabe ainda como Deus nos inventa, desde o iniciozinho. Mas a gente sabe que é Deus quem nos cria. Pronto, por enquanto é o que dá, tá? Porque tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe explicar. Lembra que a gente botou ali os Espíritos falando? Ainda não tendes condições de conhecer. Então, por enquanto... Oi. Isso, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, isso mesmo. A fonte de todos os espíritos é a mesma, é de Deus, tudo promana de Deus. Agora a gente não sabe nem quando nós fomos produzidos ou fabricados, entre aspas. Isso também é um dado que, se nós formos pensar, não é relevante. O mais importante é vivermos o momento presente. É agora, é isso aqui, tá vendo? Vamos dar valor ao momento presente, não pensarmos muito no passado e nem também no futuro com tanta intensidade, como costumamos presenciar por aí, porque isso gera, às vezes, muita ansiedade, pensando no futuro, e também nos deixa mais melancólicos se ficarmos relembrando o passado. Então, vamos viver o hoje, o aqui e o agora, que é o principal. Eu estou com o Ricardo. As pessoas se preocupam demais de saber de onde vieram e para onde vão. Vivem o passado e vivem o futuro, mas esquecem do presente. Lembrando que o passado e o futuro não existem, né? Tanto um quanto o outro só existem do ponto de vista da perspectiva intelectual, porque o que existe efetivamente na nossa vida é o presente. A gente deixa de viver o presente em nome de ficar tentando descobrir quem eu fui em outras encarnações. Tem gente que cerca os médiuns para saber quem foi, o que ele fez. E é um desespero. Ah, quer saber se foi alguém importante, se foi, eu devo ter feito isso, devo ter feito, fica perdendo tempo com esse negócio. Digo, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer com isso hoje. E isso transforma a nossa vida. Tá? Vamos focar nisso. É o que se apresenta agora. O que eu preciso solucionar para agora, para continuar caminhando bem nessa existência? É isso que a gente tem que focar. Agora, por que isso está acontecendo? Essas questões, o que eu fiz lá atrás, já não nos cabe mais. Vamos passar por isso, vamos virar essa página. Uma coisa que me perguntaram, quanto tempo a gente fica no plano espiritual na erraticidade? Não tem um tempo para isso, né? Cada um tem um time diferente. Porém, uma coisa é importante. Se a gente reencarna de forma muito automática, o que até acontece, mas é excepcionalidade, porque a regra não é essa, a gente não tem tempo para digerir o que a gente viveu e planejar as novas metas. Então, como a gente vai ser cobrado por essas novas ações no futuro? Razão pela qual, em geral, tem uma coisa que é mais ou menos constante. A gente tem que ter tempo
para compreender o que a gente passou e tentar planejar, em geral é isso, aquilo que a gente vai viver. Isso não é rápido. Não é rápido. Então, o nosso tempo na erraticidade é muito variável, mas não é coisa rápida, não. Bota aí alguns anos. Não vou botar um número, senão o povo fica com aquilo na cabeça, né? Uma das coisas que um parente meu tinha, era sempre a questão. O filho morreu jovem, e será que quando eu desencarnar, meu filho já vai ter reencarnado? Isso era uma fala muito recorrente. Gente, será que ele vai me esperar? Quanto tempo dura? Tinha essa ansiedade, porque ele queria desencarnar e ver o filho no plano espiritual, né? E eu digo assim, fica calmo, porque se for da vontade de Deus, esse filho volta para a tua mão ainda nessa encarnação, se for o caso. Se também, assim, tanta coisa pode acontecer, que a gente não tem como dizer o que é, porque muita coisa pode. Isso é muito aberto. Só uma coisa a gente precisa guardar, a certeza de que vai acontecer o melhor da melhor maneira. Porque quem está no leme nos ama e nos cuida. Essa certeza tenha. Sabe de tudo. A gente acha que quer as coisas e corre atrás e batalha por isso. Quando a gente conquista, a gente diz, caramba, mas não era isso que eu esperava disso. E a coisa está na minha mão e ela não é o que eu desejava. Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Eu tive uma catequista, eu vim na igreja católica, tive toda uma história de grupo jovem na igreja católica, aquela coisa toda. Aí tinha uma catequista, uma vez eu cheguei bem desanimadinho, porque eu queria um cachorro, meu sonho era ter um cachorro. Meu sonho era ter um cachorro e minha mãe não me dava cachorro. Eu tinha por volta de uns 7 anos e tal, e aí eu cheguei cabisbaixo, ela me perguntou, o que você tem? Eu digo, estou triste, eu queria um cachorro, minha mãe não quer me dar um cachorro. E ela me disse assim, meu filho, uma senhorinha, tia Isaura, morreu assim com 100 e tantos anos. Era uma coisa assim, sabe? Uma criatura iluminada. Adoro tia Isaura. Tia Isaura está por aí trabalhando também. E aí a tia Isaura, que era católica, mas era super espiritualizada, né? Ela disse, meu filho, você talvez não tenha idade para entender o que eu vou te dizer, mas guarda o que eu vou te falar. E eu guardei. Ela disse, a gente nunca sabe a repercussão daquilo que a gente deseja, mas Deus sabe. Então, se a tua mãe não quer te dar um cachorro, é porque isso é melhor para você. Porque vai que se você ganha um cachorro, esse cachorrinho te machuca. Aí, o que seus pais vão fazer com o cachorro? Já pensou ter que machucar o cachorrinho porque machucou você? Então, assim, a gente não sabe como vai acontecer, mas deixa na mão de Deus, confia nele. E sempre que eu passava por uma coisa que eu não estava entendendo, meu Deus, por que eu estou vendo esse negócio? Né? Eu dizia, Deus sabe por que é. E se Ele me ama, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dEle. E lá para frente eu vim descobrir que não é assim só deixar na mão de Deus, porque a gente no Espiritismo tem uma coisa chamada fé raciocinada. Eu preciso entender, sim. A minha fé precisa ter por trás a crença de que está acontecendo melhor, sim, e se eu ainda não entendo, algum dia eu vou entender, mas deixa eu correr atrás de entender. Fazendo o processo de autoconhecimento, porque quando a gente enfrenta a nós mesmos, gente, é mais fácil mudar o mundo do que mudar a nós mesmos. Então a gente encontra a chave das coisas, a gente olha para a gente, agora eu entendi porque eu vivi aquela coisa. Hoje eu estou meio filosofando. Não, tá bonito, vamos continuar. Me segura que hoje eu estou filosofante. Complementando um pouquinho o que o Nelson costuma falar aqui. A gente vai ter oportunidade, tem um item ali que a gente vai um pouco falar disso. Não vou nem reproduzir o povo de casa, que daqui a pouco a gente vai entrar no item que a gente pode falar um pouquinho disso, tá? Eu ia complementar um pouquinho o que o Nelson falou, que é o seguinte, nós desejamos muita coisa o tempo inteiro, nossa mente está trabalhando e gerando desejos, mas será que nós desejamos aquilo que realmente nós necessitamos? Ou se nós desejamos algo que não nos seria o ideal, como o Nelson desejou o cachorrinho na ocasião? Deixa eu só complementar. Minha mãe me deu um cachorro tempos depois, que era um cachorro maluco. Seríssimo. E o cachorro tem que ser sacrificado, eu não estou brincando. Que naquela época se sacrificava assim, né, e tal. Uma coisa horrorosa. Ele destruía tudo. Aí levou para o veterinário e disse, olha, não tem jeito e tal. Aí eu falei, não vou sacrificar o bichinho. Dei. Tempos depois vim saber que o bichinho foi sacrificado, porque ninguém conseguia lidar com o bichinho. Ele destruía tudo, destruía a parede, destruía assim né?
Então, gente, agora que eu me lembrei disso. Nunca tinha me dado conta de que depois eu ganhei o tal do cachorro e o cachorro era hiperativo, pode ser. Porque tudo que nós desejamos, nos gera uma expectativa de alcançar esse desejo. Mas muitas vezes a realidade, a expectativa está lá em cima, que a gente vai colocando, vai somatizando aquilo. Nossa expectativa vai aumentando. No caso do Nelson, ele queria o quê? Um cachorro saudável, que não late, que não faz xixi, não faz cocô no lugar. Um cachorro perfeito, poodle, né? Praticamente um poodle. Uma né? expectativa lá em cima. Aí a realidade, às vezes, está lá embaixo. Então, há um gap. Esse gap da expectativa com a realidade, a gente chama de frustração. E essa frustração, quando é mal trabalhada, a gente não compreende muito bem, nos causa muito sofrimento, nos causa tristeza, angústias, raivas e desencadeia outros sentimentos negativos. Então, é muito importante voltar lá para a origem. O que nós desejamos? Vamos reformular os nossos pensamentos. Será que isso que eu desejo nesse momento é o principal para a minha caminhada, para a minha existência? É o que realmente eu estou precisando nesse momento? Aí vem Deus lá e fala, não, Ricardo, não deseja isso, faz assim, faz assado. E a gente vai se corrigindo e batendo a cabeça. Na verdade, nós somos como crianças, né? Crianças, às vezes, querem tudo, querem brincar, querem pular, querem isso, querem aquilo, e vai o pai e educa. Não, meu filho, não faça isso, que você vai se machucar. Ou então espera, você se arrebenta inteiro no chão e ele fala, está vendo? Não precisava, podia ter evitado isso. Então, essa questão da expectativa e a realidade, a gente tem que sempre medir isso, não criar tantas expectativas. E a aptidão divina, né, para a paternidade é tamanha que no nosso planejamento reencarnatório, a gente pode ter determinadas aptidões, nos referindo ali ao último item da nossa lista, e essas aptidões não aparecerem. Porque, olha só, a gente conhece muito do que a gente foi, do que a gente viveu pela nossa vida. A doutrina espírita ensina isso. Olha para a tua realidade que você vai ter uma ideia daquilo que você viveu. Pensa nas pessoas com quem você tem dificuldade, que você vai mais ou menos desenhar o que foi que você viveu com ela, porque as consequências vêm de maneira muito coerente, muito lógica. Porém, algumas coisas que a gente vive não afloram de maneira muito acentuada, porque Deus permite que isso fique adormecido para que a gente só desenvolva aquilo que precisa desenvolver. Para ser bem claro, algumas pessoas fazem preconceituosamente, apontando para os outros, algumas dificuldades, porque são aquelas que ele não tem. Então pega ali um ponto que, essa dificuldade eu definitivamente não tenho, e aponta o outro porque ele tem esta dificuldade. Porque, isso eu já superei, então eu posso apontar. Não é bem assim. Às vezes, a gente tem isso lá dentro adormecido, só que, como é muita coisa para trabalhar, e as coisas têm que ser aos poucos, então Deus vai deixando que algumas aptidões, positivas ou negativas, porque ela tem valor neutro, não aflorem em algumas circunstâncias. Olha, a família onde você nasce é importante para aflorar ou não essas aptidões. O contexto que você vive, a profissão que você desenvolve, tudo isso. A pessoa pode ter uma enorme inteligência, mas se ela faliu pelo mau uso dessa inteligência, ele provavelmente vai nascer numa outra encarnação com alguma dificuldade, com alguma patologia limitadora do uso dessa inteligência. Isso significa que quando você olha alguém doentinho, com muitas dificuldades, diz, esta pessoa, tadinha, ainda não evoluiu o suficiente para... Pelo contrário, às vezes ela tem um retardo no desenvolvimento mental exatamente para que aquela inteligência muito acentuada não se manifeste, para que ela, de novo, se perca nos caminhos por onde já percorreu. Então, nunca a gente vai saber, olhando para a pessoa, salvo pela orientação dos mentores espirituais, qual é a condição dos outros, razão pela qual não cabe preconceito com nenhum espírita. O espírita preconceituoso está dando uma manifestação aberta de burrice, porque se você é preconceituoso contra negro, você virá na condição de negro, ou já veio, e viverá todas as experiências negativas, contra homossexual, contra pobre, contra qualquer coisa. Então, não cabe preconceito. O espírita não tem por que ser preconceituoso. São experiências motivadoras de crescimento, e todos estamos em processo de evolução. Não tomem condutas preconceituosas, porque o preço que a gente paga é o preço da convivência com a dor que a gente fez o outro sofrer. Podemos avançar mais um? Vamos, por favor. Avançou? Avançou. Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Alguns cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis,
Por que Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos? Essas respostas, olhando assim, de uma maneira mais abrangente, são muito explicadas pelas reencarnações. Tá? As desigualdades, entre aspas, que nós observamos no dia a dia e que, por algum momento, você pode até pensar que não há motivos para tanta desigualdade, quando nós olharmos as explicações reencarnatórias e pensarmos como um todo, tudo se equilibra, tudo se harmoniza. Então, aquele, como o Nelson falou, que às vezes é muito preconceituoso sobre outra pessoa, sobre classes sociais, enfim. Pode ser que numa outra existência ele venha experienciando aquela sociedade, aquela etnia, etc. Enfim, tudo se organiza, tudo se equilibra. A gente tem um continente enorme, o continente africano, de extrema carência, de extrema necessidade. Quem são aqueles espíritos que encarnam ali? Agora, nós, com condições, temos que sim, mesmo sabendo que são provações difíceis, são expiações, temos que sim estender a nossa mão, olhar com um olhar de piedade, de benevolência, de indulgência. Esse é o nosso papel. Nós que, entre aspas, também somos mais favorecidos, estamos aqui reunidos, de repente temos mais oportunidades do que outros. E mesmo que não tivéssemos, também seria o nosso dever de sim, olhar para o próximo, saber que tudo que nós temos pode ser dividido com o próximo em algum momento, em alguma circunstância, uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Tudo isso, às vezes, você tira uma pessoa de um abismo, de uma solidão. Você vê quanta coisa importante o Ricardo falou. Ele fez referência, por exemplo, à África, né, que é um continente de sofrimento, é um continente que a espiritualidade já revelou como sendo um espaço de expiação. Todo o planeta é de expiação, mas é um espaço de expiação. Ainda que a África tenha ali, né, oásis dentro daquela estrutura, nenhuma dessas regiões é só um lugar de expiação, porque todo lugar de sofrimento é também oportunidade, é locus de oportunidade para que quem esteja fora dele ver ali a oportunidade do auxílio. Então, é assim também com as nossas comunidades. Certamente, no condomínio que você vive, do bairro onde você mora, junto aos seus núcleos de convivência, você conhece pessoas que têm dificuldade. Essas pessoas estão vivendo condições expiatórias que ajudam a resgatar as suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, elas constituem lugar de auxílio, espaço onde você vai exercitar o que ainda é muito fraco na gente, que é o amor. Se vocês observarem a questão dos refugiados, a gente tem milhares de pessoas em absurdo sofrimento, sem o básico, sem condições de ter paz para viver, e essas pessoas migram em busca de encontrar o espaço para se desenvolver, para ter família, para viver, né? Para ver, porque aquilo lá não é viver no sentido pleno. Quem é da Europa que mais tem acolhido de forma adequada esses imigrantes? A Alemanha. Isso faz, do ponto de vista da relação de causa e efeito, algum sentido para vocês? Quem foi, na história recente, o país que mais promoveu movimentos imigratórios por mais escolhas realizadas? A Alemanha. Quem é que, portanto, dada a história vivida e sentida e carregada, porque isso pesa nas costas dos alemães, quem conhece a Alemanha sabe que para aquele povo o que constituiu o Holocausto é um peso muito grande, né? Eles têm, eu não diria uma vergonha, mas tem uma história construída em cima disso que lhes é muito pesada, é uma sombra coletiva, e diante de uma necessidade desse porte, quem é que está mais preparado para receber essas pessoas? Aquelas que conviveram, direto ou indiretamente, em contexto semelhante e reconhece a importância desse resgate. Daí a gente valorizar os momentos de dores que a gente passa agora, a gente não tem ideia, porque quando desencarna a gente tem um pouco mais de dimensão do que representam essas experiências para a gente. A dor que a gente tem aqui é pequenininha diante dos benefícios que a gente tem em virtude das experiências que a gente acumula. Ninguém consegue dimensionar isso. É importante frisar também que nós, às vezes, nós simplesmente não notamos as desigualdades. Passamos como cegos nas ruas sem poder olhar, sem olhar para as diferenças. Nós não reparamos aquele que precisa de um amparo imediato, um socorro médico, uma alimentação urgente. E por que nós nos reunimos aqui? Para justamente abrirmos os nossos olhos. A doutrina espírita,
nos ajuda a iluminar, voltando ao que falamos no princípio, a iluminar os nossos caminhos, começar a perceber essas diferenças, e o movimento da caridade, o fazer a caridade, se nós simplesmente fizermos a caridade, talvez não seja o suficiente para o nosso aprimoramento evolutivo, mas nos ajuda a mudar a nossa conduta em relação aos nossos semelhantes, a olharmos as diferenças com serenidade e fazer o nosso possível e o nosso melhor na direção daquele que precisa. E isso, sem dúvida, o grande beneficiado somos nós mesmos, aquele que estende a mão. Porque, sim, observando esse movimento, nós podemos caminhar com mais segurança, ampliar a nossa mente e, aí sim, depois disso, nos tornarmos mais perfeitos. Olha, abre o teu coração para o que a gente vai dizer agora. A gente tem desejos, isso é natural, desejos, vontades, a gente quer coisas, isso é da natureza humana, não tem nenhum problema nisso. Porém, a gente ainda tem um desejo muito desequilibrado por uma visão ainda nublada. E a gente tem dificuldade de avaliar efetivamente as coisas. A gente nunca sabe o que representam as experiências que a gente vive agora. A gente só enxerga isso mais para frente, a gente só consegue ter uma leitura mais clara um pouco à frente. Se vocês lembrarem das coisas que vocês desejaram, a gente vai lembrar que nem tudo que a gente desejou foi bom para a gente, ou foi como a gente esperava que fosse. Agora, a nossa visão, por conta da sombra que alguém já fez referência aí, é muito motivada por mecanismos de transferência, de compensação. A gente não enxerga com clareza as coisas. E por conta disso, a gente também não enxerga efetivamente quais são as dificuldades que o outro vive. Olha, eu trabalho em sala de aula e sala de aula tem gente, e cada vez tem tido mais gente, a ponto de eu ter hoje muita gente numa sala de aula. Mas bota gente assim em grande quantidade, imaginou? É mais do que isso que eu tenho em sala de aula. Não, é adulto mesmo, mas adulto sentou aí é igual criança, não tem jeito. E aí, eu tinha alunos muito indisciplinados no comportamento. E isso me chateava demais, que eu atribuía a questões comportamentais, ou familiares, ou educacionais e tal. E com a fala de Joana na minha mente, né, a gente lendo Joana, eu comecei a me dar conta de que aquelas falas, aqueles comportamentos de mau comportamento, a rigor, são menos questões comportamentais ou educacionais e muito mais questões de ordem psicológica. Porque o indivíduo que se faz presente o tempo inteiro, atazanando a vida de todo mundo, quer ser notado por alguma razão. Acho que eu cheguei a contar no último curso que eu tinha uma aluna linda, Ricardo, linda. Imaginou? Linda? É mais linda. Ela é linda. Minha mulher sabe disso, fiquem tranquilos. Eu já contei para ela. Linda, ela chegava sempre atrasada, fazendo um rebu danado. Ela chegava assim, ela queria sentar naquela cadeira no meio do povo, que era improvável conseguir sentar ali. Aí ela sentava, aí não estava bom, ela arrastava a cadeira. Desculpa, professor, não sei o que, ela chamou a atenção para todo mundo. E linda, vinha produzida, linda, elegante e tal. Bom, aí eu falei assim, meu Deus, essa criatura tão desequilibrada, tadinha, linda e desequilibrada, tadinha, né? Tão bonitinha, tadinha. Porque, assim, uma coisa terrível. E aí um dia eu falei assim, sabe de negócio? Vou resolver essa pendenga. Um dia quando ela chegou, eu disse assim, nossa, como você está linda. Ela, ai, professor, jura, para, não, aquele para, ele continua, né? Para, é aquele fala mais, né? E aí eu elogiei muito, e disse assim, olha só, vou te pedir um favor. Não cheguem mais atrasados, sabe por quê? Porque a concorrência é desleal. Você chega linda deste jeito, eu aqui acabado, né? Na época gordo ainda. Buchudo. Minha filha, você chega e ninguém mais presta atenção. Os homens te olham assim, porque por razões óbvias, não vou nem explicar. E as mulheres morrendo de inveja de você. Então não chegue, Marta, chega a primeira, né? Chega em primeiro lugar. Porque aí você não destrói a minha aula, que a concorrência é desleal. A criatura nunca mais chegou atrasada. Juro. É porque ela não tinha dificuldade com o horário, ela tinha necessidade de ser notada. Fez todos os tratamentos estéticos necessários, todas as dietas, todas as plásticas, para ser notada, e ninguém anotava. Então, desde o momento em que naquele espaço alguém anota, resolve o problema. Aonde eu quero chegar? Quando você observa o problema com alguém, você observa só o sintoma, a gente não enxerga a causa. E quando a gente se coloca diante de Deus como aquele que não sabe, e a gente
pede que o caminho se mostre. Pode demorar um tiquinho, mas o caminho se desenha. E você entende quais são as razões daquela pessoa, e ao invés de você construir uma inimizade, a gente constrói ali uma relação de gratidão. É fundamental isso, porque a gente não nasce inimigo de um monte de gente, e a gente termina a encarnação cheio de débito por problemas que a gente vai construindo ao longo do tempo. Não dá para a gente fazer esse tipo de acúmulo, gente. Não dá. E a maioria desses problemas é nessa mesma encarnação. Né? Aqui ainda não assinou a lista, meu povo. A lista de presença. Isso. Então, rola para lá e para cá que o povo vai assinando. Então, como o Nelson falou, às vezes nós nos enrolamos, nos envolvemos de maneira equivocada com algumas pessoas e criamos débitos já nessa mesma existência. Eu já mudei aí, Nelson. Estou me adaptando. Não, tá. A gente vai falar dos fundamentos básicos do Espiritismo. Vocês estão lendo, não estão? Vocês estão acompanhando, Raul? Veja ela mentir. Não vale mentir da karma. Vocês estão lendo, não tem? Lendo, estudando, marcando, estão cheios de dúvidas. Então, tá bom. Vocês querem voltar um slide, é isso? Não? Então tá. Vocês sabem que essa parte da introdução traz várias coisas ali que depois a gente vai voltar a ver. Então, a gente não está sepultando essas questões, tá? Para vocês terem uma ideia, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Isso está trabalhado de alguma forma na introdução, né? Está lá. A existência de Deus é um fundamento básico. O que a gente chama de fundamento básico? É aquilo sem o que você não pode dizer que sustenta a doutrina espírita como norte da sua vida. Se você não acredita em Deus, então o espiritismo para você não tem nenhum sentido, vai procurar outra coisa, né? Se você não acredita na existência de um mundo espiritual, para onde vão os espíritos, assim, não é a doutrina espírita em que você acredita, mas mesmo assim você é bem-vindo, porque às vezes a pessoa vem, não é nem pela fé, não é nem pela crença, é por afinidade, vai ficando, que uma hora alguma coisa acontece na tua vida aí. Às vezes curiosidade, curiosidade. Você é bem-vindo também, mas para você dizer, eu sou espírita e acredito na doutrina espírita plenamente, adoto a doutrina espírita como norte da minha vida, esses são pontos fundamentais. Isso está no item 6, não é? São 5, né? 5 pontos. Não, digo, está no item 6 da item introdução, 6. Né, eu acho. Agora minha memória, assim, para saber exatamente onde está, não sei, mas está lá, em algum lugar. 6, 7, está naquele... Todo mundo que leu aí vai saber dizer melhor. Vocês têm alguma dúvida em relação a esses 5 fundamentos básicos da doutrina espírita? Existência de Deus, imortalidade da alma ao espírito, a gente já mostrou a diferença, reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Olha, tem um livro bem legal para quem gosta de curiosidades, que gosta de estudar aquelas coisas assim que o povo não sabe muito bem falar sobre e tal. Repito, você tem que ler o Livro dos Espíritos e pode fazer uma leitura paralela para dar voos, mas base e voos. Tem um livro que é da mãe do Chico, da mãe, encarnada. Mãe biológica. Isso. Oi? Da mãe biológica. Ótimo. Adorei que ele resume as coisas assim, né? A mãe biológica do Chico. E Cartas de uma Morta. E ela fala sobre, a gente pediu, a Laura até trouxe, lá conta de viagens astrais que a mãe do Chico fez para diversos planetas. E ela descreve com cuidado como é cada planeta, como é que é a vida lá. E tem coisas lindas. Ela vai falando que planetas são mais evoluídos que outros. E tem coisas lindas, interessantíssimas. O livro não é difícil de ler. Cartas de uma Morta. Fala de Saturno, fala dos anéis de Saturno, que a gente não sabe como são e tal. Coisas bem legais, para matar curiosidade, para você saber que está aprendendo coisas no Espiritismo. Não, quem psicografou foi o próprio Chico. E quem ditou foi a mãe biológica dele, já desencarnada. Anos depois, Chico já com mediunidade avançada e tal, foi a mãe dele quem ditou. Que a mãe dele também não era fraca não, sabia? Bom, temos aqui uma dúvida, Nelson, rapidinho. Fale, amor. A gente tem uma lista maior lá, você vai ver que é uma lista maior, a gente está pegando assim os mais, né? Claro, aí você acabou de fazer a pergunta, eu já esqueci, acredita? Qual foi a pergunta? Evolução.
Aí ela diz assim, aí a evolução não é o fundamento. Gente, eu estou absoluto. É que hoje eu já acordei com uma criatura me azucrinando. Vou desabafar. Acordei hoje com uma criatura me azucrinando. Falei, não, mas nada vai estragar meu dia. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de seja, Deus me ajude. Minha filha, assim, 2 horas depois, outra criatura veio me atazanar. Falei, não dá para aliviar hoje não, meu povo, né? E tá, olha, hoje foi o dia. Mas tá bom, passou. A evolução, ela de alguma forma, sim, a gente acredita na evolução, mas ela é menos, digamos, causa e mais consequência. Porque se você acredita na existência ou imortalidade de um espírito, né, e acredita que há mundos de várias gradações, eu só posso passar por essas todas evoluindo. Entendeu? Então a gente vai acabar desdobrando. A escolha desses itens é porque a base de todo o resto decorre daqui, né? Mas lá no Livro dos Espíritos você vai encontrar vários itens. Uma menina uma vez veio aqui ao Seixas dizendo assim, eu tenho um trabalho, eu sou da PUC, não sei o quê, tenho um trabalho que eu tenho que conhecer uma religião que eu nunca conheci. Então, vim aqui. Assim, dá uma resumida, eu digo assim, querida, resumida, você pega o Livro dos Espíritos, né? E vai na introdução, tem uma lista de coisas em que você tem que acreditar, porque assim, resumir em 10 minutos de conversa, a gente estuda espiritismo a vida inteira e um monte de coisa que a gente não sabe, mas pega a introdução, vai lá, item 6, 7 por ali, tem uma lista, agora eu lembro, é uma lista de coisas que constituem a base, não são dogmas, são base do raciocínio daquilo que divulga e sustenta e revela, mais do que tudo, a doutrina espírita, está ali. E esses eu acho que vão puxando o resto, sabe? São fios condutores. Vamos lá, podemos seguir? Aqui está claro, né? Todo mundo entendeu bem. Porque sem isso aqui, não conseguimos falar de espiritismo. O espiritismo, o tempo todo, vai passar por esses assuntos aí, tá? Tem uma dúvida ali, peraí. Tem isso. Verdade. Né? A amiga está falando que o povo só tem dúvida dia de prova. A gente dá aula o semestre inteiro. A semana anterior à prova, o povo começa a perguntar, né? Porque aí vai estudar de verdade, com aquela preocupação. Mas olha, eu vou usar uma estratégia pouco ortodoxa. Prova surpresa, então, quero ver. Não, nem isso. É porque a prova, na verdade, são todos os dias da nossa vida. Hoje, quando eu acordei e a criatura me azucrinou, eu pensei assim, olha, se tem alguém querendo me tirar do prumo hoje, já era, perdeu, porque hoje eu vou vir mais filosofante possível, para me conectar com o alto. Sai de mim, criatura. Sai de mim. Aí veio a outra para dizer assim, será? Manda outra. E veio a outra, né? Então eu vim assim, que pode até me xingar que eu estou, digo, meu irmão, vem cá, que né, Deus é pai. Estou nem aí, pode xingar. Vamos lá, deixa eu ler aqui, Nelson. Como o Espiritismo interpreta o céu e o inferno? Não há céu nem inferno, bem clara essa afirmação. Existem, sim, estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição. Então, lendo também André Luiz, nós vemos muito disso, né? O céu, o inferno. André Luiz fala muito sobre esses assuntos e que são coisas que não passam da nossa perturbação ou da nossa serenidade mental e da nossa serenidade espiritual. Nós que construímos o nosso céu, em verdade é isso que acontece. Ao longo da nossa vida, nós teremos sim muitas tribulações, passaremos por muitas dificuldades, mas nós somos os grandes responsáveis pelo paraíso que nos espera na posteridade, depois dessa existência. Ou, se formos em previdência, eu estou falando do primeiro lado otimista, né, para a gente... Mas também tem aquele outro lado, né? Se nós aqui levantarmos da cadeira e falar, quer saber? Não quero mais saber de nada disso, esse negócio de espírito é uma balela, não acredito em nada disso, e voltar para a vida profana, para a vida mundana, de repente, pode ser que você tenha mais sofrimentos. É muito relativo, né, a construção de cada um no pós-morte, mas é uma trajetória que a gente tem que tomar cuidado, estar sempre atento às mudanças. Você quer pensar alguma coisa? Tá. Ela está perguntando sobre essa questão do entendimento no pós-mortem, né? Entendi o que você falou. Tem muitas pessoas que não são espíritas, mas que são extremamente evoluídas moralmente.
O espiritismo não é nenhuma condição para que você chegue a um paraíso, entre aspas, ou ao céu na pós-morte. Isso não é condição nenhuma, pelo contrário. Há vários caminhos que nos levam a isso, tá? Não é fora do espiritismo que não há salvação. Essa frase não existe e a gente tem que enfatizar isso aqui. Mas é um instrumento. Se estamos aqui, vamos aproveitá-lo, né? A pessoa... Olha, você sabe que ela está perguntando sobre o não acreditar na vida após a morte. Primeiro é importante a gente entender que cada um tem o seu tempo, né? E depois que a ocasião não faz o ladrão, mas muda as pessoas. Eu já disse isso, vou repetir, a gente está vivendo lá uma situação de dificuldade familiar por conta de morte, mais uma vez. Minha família vem sendo dizimada nos últimos anos, né? Então, e o meu tio, que nunca se preocupou com nada e tal, está vivendo um câncer, assim, gravíssimo, cruel, assim, pelo andar das coisas, né? Vocês já entenderam. E aí, eu uma vez o chamei, falei, você não quer fazer uma cirurgia espiritual e tal? Marquei, fiz todo o processo por ele, porque não, né, aquela coisa muito parada e tal. Agora, nos últimos tempos, ele veio dizer, eu queria tanto fazer, né? E foi fazer. E a resposta foi, olha, o momento ideal passou, porque o câncer não era grave, não precisava ter evoluído. Mas a gente vai fazer o que puder e está lá ele. Tanto que eu acho que se não fosse pelo auxílio espiritual, ele não estava até agora lá, né, mantido. Mas ele não foi no momento que a gente convidou, né? Até que o chamado não é meu, nem de fulano, de Beltrano, é da vida. E não foi. E está lá vivendo momentos muito difíceis, por conta de um câncer que não estava no planejamento kármico dele. Ele não precisava estar vivendo aquela dificuldade. E está lá vivendo, fruto das escolhas que a gente vive. Mas uma coisa ele ganhou com esse sofrimento terrível que ele está vivendo. Ele agora acredita na vida após a morte. Alguma coisa em que ele não acreditava, ele dizia que é bobagem e tal. Entenda uma coisa, não existe sofrimento gratuito. Nada do que a gente passa deixa de vir acompanhado de aprendizagem. E muitas das vezes o aprendizado que vem junto com a dor, ele é de tal ordem importante que ele agrega ao nosso espírito como experiência definitiva. Pequenos ganhos que a gente tem no dia a dia não tem a força, às vezes, de uma experiência exaurida. Entendeu? Então, o exaurimento dessas experiências trazem uma convicção que o espírito guarda no seu âmago e dali para frente ele muda a sua trajetória. Por isso eu digo para o povo lá em casa, não fique sensibilizado com o sofrimento é do corpo, e o corpo é passageiro, pensa no mérito, no resultado final, não se apega aos detalhes, porque é isso que efetivamente transforma a história do espírito, não pensa só na matéria. É importante ressaltar também que há espíritas que sofrem muito quando desencarnam, porque é o outro lado da moeda também. Por mais que você conheça o plano espiritual, se não me engano, tem até hospitais especializados para espíritas. Receber espírita, que não tem nada mais espiritual. insuportável que o espírita desencarnado. Eu não lembro. Eu acredito. Mas eu imagino que deve ser, porque às vezes a gente acha que sabe de tudo e tal, mas saber das coisas que acontecem nos torna mais responsáveis. Oi. Está escrito que não existem anjos. Aonde? Então, os anjos o quê? São os espíritos superiores? Anjo é simbólico, é isso? Anjo, demônio são termos simbólicos, vamos chamar assim, que a gente não precisa levar a fervor. São todos espíritos em graus evolutivos diferentes. Porque na Bíblia fala que foi o anjo que falou para Maria. Ela está perguntando da Bíblia, mas a Bíblia tem uma linguagem muito figurada, né? A gente sabe que a Bíblia tem uma linguagem figurada. E a Bíblia reflete, tanto pelo Velho quanto pelo Novo Testamento, alguma coisa que foi anterior à terceira revelação. Então a gente hoje tem um olhar mais qualificado sobre aquilo que a própria Bíblia diz, né? Qualificado, repito, não que a gente seja desqualificado, mas a gente tem uma revelação que nos dá um passo adiante. Você lembra do que a gente falou? Você lembra do que a gente falou na primeira aula, que são questões de palavras? São questões de palavras. Para o catolicismo, na época, a palavra anjo, demônio, de repente era o que melhor explicava aquela situação. Mas se você diz, não existe anjos alados e tal...
dependendo do grau evolutivo e do merecimento daquela pessoa, pode ser que o espírito superior se apresente até dessa forma, como uma santa, como um anjo, para aquela pessoa que que acredite nisso, para que dê conforto a ela, que dê credibilidade a ela. Mas, para nós espíritas, usaremos os termos espíritos inferiores e espíritos superiores. Tá bom? Vocês viram correndo pelo Facebook a imagem desagradável de um rapaz que, ao meu entendimento, estava num processo obsessivo e ele estava, acho que, baleado e dentro de um hospital. Vocês viram isso, não? Gente, mas eu vi tantas pessoas postando lá, devem ser só as pessoas que eu conheço, então, né? Então, esquecem o que eu estou falando. Juro que ninguém, você viu, né? Que, assim, eu vi várias pessoas compartilhando aquele negócio. Isso, esse aí, tá vendo? Então, foi só eu quem vi. O rapaz levou um tiro na boca e ninguém conseguia ajudá-lo, cuidar dele no hospital, porque ele estava, assim, envergado e tal, falando umas coisas e assim. Esta fala, a gente já tinha preparado antes, estava exatamente falando dessas coisas. A gente vê comportamento desequilibrado de algumas pessoas e logo quer dizer que é o anjo, é o demônio, né? Ou quer dizer, vê o desequilibrado, acha que é o demônio, bota na conta do demônio. Vê alguém muito bom, não sei o que, quer chamar de serafim, de querubim. O nome não importa. A condição do espírito, ela pode ser nomeada por um rótulo. O que importa é reconhecer em quem quer que seja um espírito imortal, filho de Deus, irmão da gente, que precisa de ajuda. E há um limiar muito tênue entre determinados comportamentos que decorrem de consumo de psicotrópicos e de pessoas que estão em processos do que a doutrina espírita chama de obsessivos. Então, é difícil perceber esse limiar, até porque quem está nesta condição de muita dificuldade, né, de muita dependência e tal, em geral, eu diria praticamente que em regra, está assistido de espíritos desequilibrados. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? André Luiz tem um livro que diz assim: não há quem esteja internado em hospitais psiquiátricos que não tenha uma causa espiritual. André Luiz faz uma afirmação categórica, porque o indivíduo pode até ter problemas psicológicos, não seja a causa espiritual, mas aquilo permite que ele se vincule a um espírito e é praticamente impossível ele estar em uma condição degradante sem o auxílio, né, negativo de um espírito sofredor. Só complementando um pouquinho, se não me engano, no livro Ação e Reação, tem uma passagem que André Luiz narra a perturbação mental de um espírito desencarnado que ficava vendo imagens de demônio, porque era uma imagem que circulava na época, se não me engano, o demônio de Belfegor. É esse o nome que se dava. Para nós, aí depois disso, passando o capítulo e tal, os mentores dizem para nós não nos apegarmos a imagens de demônios, aquelas imagens clássicas, né, que a gente tem já na nossa mente aí de alguma forma, no nosso inconsciente, porque os espíritos podem se apropriar dessas imagens para perturbá-los e obsidiá-los até no pós-morte. E você ficar vivendo um ciclo perturbatório desnecessário. Então, quando você tem a plena certeza de que aquela imagem é só uma figuração, é um cenário, ou até um espírito que se apropriou daquela imagem para perturbá-lo, você já naturalmente anula qualquer tipo de sofrimento em relação a isso. E se você está espírita, né, está aprendendo aqui e tal, desencarnou, o negócio está ruim para você, viu o demônio? Diz assim: meu irmão, eu sei que você não é o demônio, tá? Então, assim, relaxa que eu sei que não é por aí, né? Vão melhorar aqui, você não me põe medo, porque você é como eu, né? Não precisa ter medo. Antes de te ouvir rapidinho, tem uma criatura que veio procurar um atendimento fraterno na outra casa, ela me disse assim: porque eu vejo o demônio. Eu não duvido que ela veja o demônio, porque realmente o espírito se manifestava para ela e que estava ali, ele se manifestava na forma de demônio. E aí a gente foi aos poucos, bem aos poucos, explicando que aquilo é perispírito, que aquilo é plástico, que o que ela vê não é assim, blá, 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 que os espíritos podem manipular isso e tal, até que ela não tinha mais medo de demônio.
Aí ela vai dizer assim, eu agora não estou mais com medo, porque ele se apresenta e eu digo, eu sei quem você é, eu sei que você já deve ter vivido comigo, eu sei que você me causou dificuldade, eu não tenho mais medo de você. Aí no dia seguinte ele apareceu para ela, numa forma de caveira. Ela, meu Deus, mas eu tenho medo de caveira, eu morro de medo de caveira. Eu digo, minha irmã, deixa eu entender, é a mesma coisa. Ele vai ficar mudando e você agora tem medo de outra coisa, tem que fazer o processo todo, qualquer que seja a coisa. É o mesmo. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Vamos lá. É muito difícil. Saber a diferença entre até que ponto o problema é psicológico, é psiquiátrico e até que ponto é espiritual. E, em geral, são as duas coisas. Mas, eu repito, cada coisa sendo tratada pela especialidade adequada. André Luiz tem um livro lindo, eu só não lembro o nome, mas a história eu conto toda. Porque eu confundo que livro está em qual, porque são vários, né? De um médico que, na verdade, ele, quando desencarnado, ele atuava naquele hospital psiquiátrico como orientador, né, como mentor daquele hospital, e ele encarna, faz medicina e vai trabalhar naquele hospital, e o orientador do plano espiritual diz, fulano estudou muito aqui no plano espiritual para chegar e fazer esse trabalho que ele está fazendo, está humanizando a psiquiatria. Então, neste livro, André Luiz, ele vai dizer, olha, esses processos são sempre espirituais, mas facilitados pelo viés psiquiátrico. A psiquiatria, ou o problema psiquiátrico, é a porta de entrada para a atuação dos espíritos. Entendeu? Então, é possível dizer que toda pessoa que tem uma deficiência mental ou que tem uma manifestação psiquiátrica, ela tem também um processo obsessivo? Em regra, sim. A gente sabe que nada é absoluto, mas em regra, sim. O que não é exclusividade de quem tem dificuldade, não, porque obsidiados somos todos de uma forma ou de outra, né? Em maior ou menor grau. Então, quando a gente vê, até perguntando quando a gente vê coisa em casa. Quando a gente vê coisa em casa, espíritos, ouve, vê e tal, isso é mediunidade, espírito existe, a gente sabe que eles estão em todos os lugares, a gente tem mediunidade, viu, entendeu, ajuda. Pronto, o que você faz? Prece. Faz prece pelo espírito, traz para cá, a gente bota a mesa mediúnica e resolve. Então, assim, não tem nada demais, né? A gente precisa lidar com naturalidade sobre essas questões. Por que eles vão? Porque eles estão em todos os lugares. E vão continuar em todos os lugares. Convivem com a gente, estão em todos os planos. É supernatural. Nós podemos fazer também da nossa casa o verdadeiro templo. Se você praticar a oração no lar, os evangelhos, como nós costumamos fazer, talvez eles encontrem barreiras que os impedem de entrar frivolamente na sua casa. E aí sim você pode ter um ambiente mais calmo, mais sossegado, e não só as orações, mas a nossa conduta no lar. O que nós fazemos em casa, o que nós assistimos, o que nós ingerimos, nos alimentamos, etc. e tal, que podem, de alguma forma, desequilibrar não só a nós, como ao nosso ambiente. E talvez seja, como a gente já falou aqui mais cedo, uma motivação para trazê-la à casa, justamente para perguntar isso e eles trabalharem outras coisas. Uma motivação para você vir aqui, tirar essa dúvida, como uma curiosidade. O Nelson falou disso agora há pouco. Já ouviram a história, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Conhecem o ditado? Então, eu demorei a entender uma coisa que eu pedia muito paciência. Paciência é uma coisa que me falta nesta vida, tá? Pronto, falei. Falta-me paciência. Então, faltava-me muita paciência. E eu dizia, meu Deus, me dê paciência, me dê paciência. Mas demorei a entender que quando está tudo bem na sua vida, você não precisa de paciência. A gente só precisa de paciência quando a gente está em meio ao caos. Ou seja, a gente só exercita aquilo que a gente pede a Deus em momentos de dificuldade.
Então, quando a gente pede a Deus que nos livre de algumas coisas, a rigor, o que a gente está pedindo é o contexto da dificuldade para que a gente aprenda a conquistar aquilo que a gente tanto pede a Deus. Se você pediu paciência, toma o problema, meu irmão, para você desenvolver a paciência. Entenderam o mecanismo? Então, por isso eu volto a dizer, o mais importante é trabalhar aceitação. Ao invés de pedir tanto, vamos tentar entregar a Deus a nossa vida, o nosso corpo, o nosso trabalho, para que seja feito da nossa vida o que for de melhor. Se o que a gente precisa desenvolver é paciência, tudo bem, vamos lá. Se for outra coisa, vai aparecer também. O ato de entrega dá muito menos trabalho para a espiritualidade, porque eles falam. Vocês viram um depoimento belíssimo do Rossandro Klinge sobre suicídio? Viram? Postei lá no meu Facebook, quem quiser vai lá olhar. Você viu? Ele disse que passou por dificuldades e tal. Bom, para fechar, está com a Fernanda, hoje, desculpa de novo, tá, Ricardo? Eu vou pagar isso algum dia, mas eu te tirei teu espaço. Vai lá, vai lá. Tadinho do Ricardo. Bom, também você sabe que nada é de graça, né? Não, sabe com disso, certeza. Você sabe que você está aqui desenvolvendo paciência comigo, né? A gente tem muita aula pela frente ainda. Isso, eu vou me regenerar. Aí ele dizia, olha, nem sei por onde eu vou começar, porque é bom assistir lá, né? Bom assistir lá. Mas, botei lá no Facebook. O Rossandro dizia isso. Quando o mentor da casa lá onde ele trabalhava chamou e disse, meu irmão, como você deu trabalho para a gente. Como você deu. Porque naquele dia estávamos muitos lá para impedir que você se suicidasse. E você deu muito trabalho. Deu muito trabalho. E ele pedia que Deus ajudasse. Ele não via as respostas estavam ali, ele só não enxergava. Porque às vezes nosso desequilíbrio é tão grande que a gente não enxerga. O auxílio está com a gente não enxerga. Então não tente enxergar. Creia que Ele está ali. E espere que a vida traga a resposta. Como ele, tempos depois, anos depois, alguém chamou, ele já nem pensava mais naquilo, já estava trabalhando na doutrina, né? E a resposta veio, meu irmão, estávamos ali, você deu muito trabalho. Está entendendo que a gente busca muito entender, não entenda. Viva, entrega-te. A oração do Pai Nosso fala disso, já repararam? Se você reparar, a oração do Pai Nosso fala da entrega. Fala do quanto é importante a gente reconhecer o quanto Deus é magnânimo e o quanto a nossa incompreensão precisa ainda se estabelecer na forma de entrega. Se a gente fizer isso, a gente sofre menos. Vai por mim, quer dizer, vai pela doutrina. Mas a gente ajuda, daqui a pouquinho a gente conversa, eu te ajudo. Acho que a gente precisa encerrar a aula, né? Vamos Tá encerrar. na hora? Então, é isso. Aí as pessoas começam ali, olha o demônio, não sei o quê. Aí, leva não sei onde que eu tiro o demônio. Não existem demônios, existem pessoas em dificuldades. E é isso que a gente precisa entender. Somos todos iguais na nossa condição. Estamos em graus diferentes, mas somos todos iguais. Vou dar a última lidinha aqui no slide, só para a gente encerrar. Porque o Espiritismo realça a caridade. Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a forma pela qual adorem o Criador, eles se estendem as mãos, se entendem e se ajudam mutuamente. Perfeito. A verdadeira caridade, como está ali escrita, não é simplesmente o ato de fazer a caridade, mas é a questão de ser. Nós somos caridosos o tempo inteiro, conosco mesmos e com o próximo. Essa que é a grande questão que a gente vai deixar aqui. Porque é muito além, é muito mais profundo do que simplesmente eu movimentar a minha matéria, o meu dinheiro, a minha roupa, para chegar e ajudar o próximo. É uma questão muito mais simbólica por trás disso. E nós precisamos entender que fora da caridade, da verdadeira caridade, como está ali bem frisado, não há salvação, porque só praticar o ato da caridade não basta. Não basta eu simplesmente doar alguma coisa aqui, virar a esquina e começar a fazer uma outra atrocidade e chegar depois, doar outro saquinho de comida para depois fazer outra atrocidade, ficar
pagando, gerando débitos. Isso não existe, isso não é a verdadeira caridade. Mas esse movimento nos estimula a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir no mundo. Isso que é o grande movimento da coisa. Como as orações, as preces que nós fazemos, nos ajudam a mudar a nossa conduta. É um tempo a mais que nós ficamos em contato com o eu superior, com o Pai, com Deus. Então, a caridade é aquele momento que nós podemos aproveitar para, sim, abrir os nossos canais com o vertical, né, com o mais alto. E, por que não, estendermos isso a cada mais situações e mais momentos. Então, essa que é, para mim, na minha concepção limitada, é o que eu chamo de caridade. Perfeito. Gente, eu vou fazer a prece hoje, que eu estou precisando fazer prece hoje. Estou precisado de prece. Boa, tá? Nelson. Eu vou fazer a prece hoje. Mestre Jesus, agradecemos a Ti mais uma vez a oportunidade sublime da vida. Desejamos colocar nas Tuas mãos todas as nossas dificuldades, todos os nossos defeitos, todas as nossas limitações, mas desejamos também colocar à Tua disposição o que temos de melhor, as nossas habilidades, as nossas conquistas pessoais. Colocamos nas Tuas mãos a nossa integralidade. Colocamos em nossas mãos aquilo que é Teu e colocamos nas Tuas mãos aquilo que é nosso, porque conhecemos a parceria que Tu estabeleces conosco. Tu nunca nos abandonastes. Em cada momento, em cada dificuldade, porque passamos agora, porque já passamos antes, Tu estás sempre presente. Joana de Ângeles, a mentora amorosa desta casa, possui uma falange absurdamente grande de espíritos benfeitores que nos assistem, que nos ajudam, que nos acompanham onde quer que estejamos, nos dois planos da vida. Que não nos falte nunca a coragem para enfrentar a nós mesmos, porque sabemos que somos os causadores de tudo aquilo que vivemos, para o bem e para o mal. Dá-nos o Teu esclarecimento, porque a nossa razão é ilimitada, e permita que também os nossos, aqueles que a gente ama, a quem a gente quer bem, estejam amparados pelo Teu amor que é infinito, mas que seja também, para cada um de nós, nas relações difíceis e nas fáceis, uma oportunidade de aprendizado. Que a gente consiga parar pelos mecanismos de transferência, falar do quanto os outros são difíceis, para reconhecer o quanto nós ainda somos limitados em lidar com as dificuldades dos outros. Permita, Jesus, que cada uma das nossas dificuldades sejam postas nas Tuas mãos, para que Tu atragas a nossa consciência. Que a gente deixe de reclamar e a gente parta para o trabalho, porque é o trabalho que renova a nossa vida e traz um futuro cada vez melhor. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.